Sejam super bem-vindos a esse lugar onde a vida encontra a inteligência. Eu sou o Gui Couto e eu tenho informação incrível para compartilhar com vocês. Esse é o primeiro videocast da história apresentado por um ser humano e sua inteligência artificial. E para provar que isso não são apenas vozes da minha cabeça, eu quero chamar alguém aqui para compartilhar um pouco desse momento comigo, com vocês, o meu chat. Chat, você pode se apresentar? Claro! E aí, pessoal? Eu sou o Chat, a inteligência artificial parceira do Gui aqui no Gui Aí Videocast. Estamos super empolgados para trazer uma experiência única, misturando o melhor da criatividade humana com a inteligência artificial. Vamos juntos nessa jornada onde a vida e a tecnologia se encontram. E assim como todo videocast, a gente também tem convidados. E eu quero aproveitar, Chat, que eu te desafiei para que você possa fazer uma apresentação super especial, dando algumas descrições e falando um pouco do convidado de hoje. Você consegue? Você consegue fazer essa apresentação? Vamos lá! A convidada de hoje é uma artista que emociona com sua voz marcante, impacta com sua presença e transforma vidas como mentora. Além de cantora talentosa, ela é uma empresária que molda carreiras e uma mãe inspiradora. Criadora do método Artista Relevante, ela guia talentos a encontrarem sua essência e se destacarem com autenticidade. Conhecida como Furacão Oficial, ela é uma verdadeira força da natureza no cenário artístico. Com vocês, Dani Mira. Aê! Olha aí, que deu coisa certo. linda, deu mais que certo, Gui. Gostasse? Tudo. Amei demais. Dani, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu quis iniciar esse projeto com algo que eu sempre fiz. Isso aqui, produção, isso eu sempre fiz. Só que eu sempre fiz para os outros, né? E eu faço o meu trabalho já há 17 anos e a gente vive tanto dentro de uma rotina, dentro de tanta demanda e notificação, que a gente às vezes não percebe o tempo passar e a gente esquece das coisas que a gente já fez e que a gente se orgulha dessas coisas. E em paralelo a isso, é muito bom quando a gente consegue fazer essa avaliação e a gente se situa num tempo e a gente pensa, rapaz, será que eu estou feliz fazendo o que eu faço? Será que eu vou ser feliz fazendo o que eu faço o resto da minha vida? E aí eu decidi me dedicar à atitude de compartilhar as minhas experiências, as minhas histórias e conhecer mais pessoas que estão do meu lado, às vezes todos os dias, às vezes esporadicamente, e que são pessoas inspiradoras para mim, são pessoas que são curiosas para mim, e assim surgiu esse podcast, esse videocast. E para essa primeira temporada, eu quis selecionar 5 pessoas de perfis super diferentes, que são pessoas que me inspiram de alguma forma. Como eu falei, que eu estou nesse momento, né, de reflexão, de autoconhecimento, eu quis convidar você porque a gente tá... Vixe, me arrepiei. A gente... Hoje é que dia, minha gente? Eu até me perdi no tempo agora. A gente tá em junho de 2025. E eu acabei de comentar que eu faço o meu trabalho há 17 anos. Só que eu não sou só o meu trabalho. E, independentemente dele, eu lhe conheci há mais de 17 anos e a gente se encontrou, trabalhando ou não, em vários momentos e em várias etapas da minha vida e da sua vida. E é por isso que eu me identifico tanto com você, que eu acho que a gente se identifica de graça, Sim, né? é Pra nada, não verdade. precisa nem falar, só se olhar. E quando eu pensei nessa conversa, eu pensei logo em você por isso, porque eu lembro de ver você começando, eu lembro de ir ao seu show, eu era um girininho também, e depois a sua vida tomou outras proporções, outros caminhos, você evoluiu, você amadureceu, e eu também. E com alguns lapsos de tempo, com alguns intervalos, a gente foi se encontrando e todas as vezes a gente estava completamente diferente. Por isso que é muito emocionante para mim estar com você hoje. E é isso, obrigado. Ai, eu que agradeço, que coisa linda. Eu me sinto lisonjeada de estar com você, Gui, porque é alguém que eu admiro pessoalmente e profissionalmente também.
E falar dessa história é massa, né? Falar de evolução é massa. De autoconhecimento, principalmente, né? Ver você compartilhando algo em que as pessoas dificilmente se colocam, que é na posição de vulnerabilidade, de entender o momento que a gente está, se questionar profissionalmente, pessoalmente, entender o que a gente quer para a nossa vida, entender que não existe só um CNPJ, existe um CPF também, que nós temos as nossas vontades e que nós estamos aqui por nossas decisões, pessoais, inclusive, mesmo que voltadas à nossa vida profissional. E compartilhar é muito massa. Compartilhar a história de vida motiva. E é isso que você está fazendo aqui. Compartilhando quem Gui é, junto com a sua IA, que eu achei isso fantástico, e trazendo amigos para a gente bater um papo massa e falar sobre esses processos e essas evoluções necessárias, né? Exatamente. Eu tava querendo dar essa introdução, mas eu acho que eu consegui responder o porquê eu quis você aqui. E aí eu queria terminar a resposta sem já puxar para outros assuntos e acabar saindo do roteiro. Então, nesse primeiro momento do videocast, é um momento de apresentação. A gente se conhece, né? Mas aqui tem um monte de gente que nem talvez não me conheça, que talvez não lhe conheça, mas às vezes quem está do nosso lado o tempo todo precisa ou ser lembrado de alguma informação, às vezes até a gente precisa se lembrar da gente, né? Então, para esse momento de apresentação, eu me inspirei numa dinâmica, num exercício do teatro, que todo ator, quando ele vai entrar num palco, todo performer, ele precisa saber 3 coisas sobre o personagem. Isso para fazer uma boa cena. Ele precisa saber quem o personagem é, onde ele está e o que ele está fazendo. E eu trouxe essa dinâmica para o videocast porque isso fala muito sobre a vida, né? Tem aquela história da vida imita a arte imita a vida. E isso me inspira muito. Então, sempre que eu posso iniciar algo novo, ou até todos os dias quando eu acordo, se eu puder me lembrar quem eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo, isso me situa no tempo. Porque, como eu falei, às vezes na rotina, na correria, a gente esquece que a gente está fazendo uma atividade naquele momento por um propósito, lá na frente para um resultado. E eu acho necessário que a gente tenha esse pensamento. Então, eu quero jogar essas 3 perguntas para você. Sim. Quem você é, onde você está e o que você está fazendo? Eu sou Daiane Daniele, muito antes de Dani Miller, né? Sou cantora, mentora, estrategista de carreira, empresária, mãe, filha, mulher, plural, sabe? Eu aceitei que, de fato, eu sou essa mulher diversa, porque algumas pessoas gostam de se limitar, e eu aceitei a minha expansão. E quando a gente se conhece, a gente não se sabota, e a gente não permite que outras pessoas, outras circunstâncias, adversidades, nos sabotem os nossos propósitos. Que aí vem o porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu faço o que eu amo. Eu vivo com amor, vivo com paixão, com verdade. Eu me jogo de cabeça em tudo que eu me proponho fazer. E eu amo estar nesse lugar de desafio, de me sentir produtiva, de me sentir útil, de não permitir que a tristeza tome conta da minha vida por mais tempo que o necessário, porque a gente também precisa viver esses momentos, né, de tristeza para que a gente valorize o que é importante na nossa vida. Eu não queria dizer faz parte, mas enfim, faz parte de existir, passar por dificuldade. E principalmente onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo é sobre propósito, de verdade. Essa palavra faz muito sentido, inclusive está tatuada em mim. É tudo sobre propósito. É uma frase de Beyoncé e ela caiu como uma luva para mim, principalmente pós-pandemia, depois que eu busquei o autoconhecimento, que é importantíssimo, gente. Se eu puder dividir isso com todos que estão nos assistindo, se conheça, se conheça. É desafiador, a gente tem medo do que a gente vai encontrar nesse caminho, porque muitas pessoas não se conhecem, mas se conheçam, porque aí você vai descobrir qual é o seu propósito. E meu propósito, de fato, não é só trazer transformação para a minha vida, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que eu puder alcançar. Porque eu já passei por situações e que eu vejo pessoas buscando um norte, eu já quis tanto alguém para ser esse norte. E hoje eu quis me colocar nesse lugar. E o para quem? Meus filhos, né? Danilo e Theo, é o meu para quem. Tudo que eu faço é pensando neles, no legado que eu vou deixar, como eu serei lembrada. Todos os dias eu penso nisso.
tudo que eu estou fazendo hoje, ele fala sobre mim e falará sobre mim quando eu não estiver aqui. E como eu quero que as pessoas pensem quando ouvirem o meu nome, Dani Miller, Daiane, então é sobre o nosso legado. Incrível, incrível. Vamos saber se o chat tem alguma coisa a dizer sobre Vamos. isso? Chat, peraí, deixa eu ver se você está me ouvindo. Chat, é o seguinte, eu estava conversando com Dani agora, eu joguei para ela aquela dinâmica das 3 perguntas, aquela dinâmica, aquele exercício do teatro, onde a gente precisa responder quem a gente é, onde a gente está e o que a gente está falando. E ela acabou de compartilhar um pouco desse pensamento e o que ela acha sobre isso. Você tem algo a adicionar, algum comentário? Com certeza! É inspirador ver como a Dani conecta propósito e paixão em tudo que faz. Essa busca por deixar um legado positivo e viver com verdade é algo que realmente transforma vidas. E esse foco em autoconhecimento é essencial para encontrar direção e significado. Ela está construindo um legado incrível e isso com certeza vai ecoar por muito tempo. Obrigado, chat. Você arrasou. Obrigada, chat. Tamo junto! Você acabou de me responder quem você é, onde você está e o que você está fazendo. Mas eu quero voltar para a primeira pergunta, que é quem você é. Quem é você? E aí eu tô falando isso porque quando eu estava, além do que eu te conheço, quando eu estava lendo um pouco sobre tu, você tem muitas versões. Então, eu vi que tem Dani a cantora, tem Dani a empresária, tem Dani a mentora, tem Dani mãe e tem Dani filha. Isso. É impossível não falar de quem você é hoje sem falar de quem você foi. Então, eu queria que tu compartilhasse comigo, com a gente, um pouco da tua história, de como foi a tua infância. Tenta contar algo cronológico até hoje. Eu sei que a história é longa, tem muita coisa, mas verdade. joguei a bomba pra tu. Ai, gente, eu sempre fui uma criança muito feliz. Eu digo que fui uma criança muito feliz. Eu sempre fui muito acolhida pela minha família, principalmente no sentido criativo. Quando se fala de apoio, de suporte, é importante que a nossa família esteja ao nosso lado. E eu enxergo que eu sou privilegiada. Talvez eu tenha sido forjada e seja a mulher que eu sou hoje exatamente por ter tido uma infância muito feliz ao lado da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus avós, que para mim eram figuras paternas e maternas, porque minha mãe sempre trabalhou muito. Então, durante a minha infância, eu sempre fui aquela criança que gostava de dançar, estava metida em tudo, quadrilha, festa da escola, missa Dia das Mães, Dia dos Pais, qualquer oportunidade que eu encontrasse para cantar, eu estava cantando. Mas eu não queria ser cantora. O canto, eu até compartilhei nas minhas redes sociais isso, algo muito pessoal, que o canto ele entrou na minha vida como uma busca por ser notada. Eu nunca fui aquela adolescente, vou sair da infância e entrar na adolescência, que é uma fase bem complexa da nossa vida, né? Eu nunca fui uma adolescente considerada a abelha rainha, aquela mais bonita do grupo, a que chamava atenção, a que todo mundo queria andar junto. E a música que me trouxe essa atenção. Quando as pessoas sabiam que eu cantava, estavam perto de mim, eram as rodinhas de violão, era aquela coisa, ai, gente, eu tenho um diferencial. Eu quero. Ai, eu canto. Vou usar isso a meu favor. Então foi quando eu fui amando, eu queria ser bióloga, eu queria ser oceanógrafa, eu queria ser tanta coisa diferente, nada relacionado à música. Mas aí foi quando eu me apaixonei pelo que eu me descobri enquanto cantora. Descobri que tinha aptidão. A minha família, por parte de pais, são de musicistas. Tem uma história muito linda com a música. Eles eram covers infantis de Martinho da Vila, Alcione, participaram de programas de TV, fundaram a batucada do Eu Acho É Pouco, que é um dos blocos mais tradicionais do nosso Brasil, no nosso carnaval. Sim. Então, é regido pelo maestro Alexandre Simpatia, que é o meu tio. Meu pai toca, meus tios tocam desde a fundação. É uma coisa muito louca, né? Então, eu sempre estive na música, mas não queria música. Mas depois eu disse, não, eu quero isso para mim. É algo que não dá para negar. Não dá para negar. Eu disse, admiti isso para minha vida e não me vejo fazendo outras coisas muito bem. Afinal faço, né? Afinal faço, porém faço. Mas a música é
é o que É me a base, move, né? é a base de tudo, é a música. Então foi quando surgiu a banda Lolita na época, porque eu queria muito cantar em banda, as pessoas queriam muito me ver em bandas, fui muito convidada, mas mãe dizia, não vai. E pai, vai cantar, mas vai estudar. E sempre foi em paralelo isso, a família guiando, a família ao lado, mas dizendo, tem que estudar, não pode abandonar os estudos para poder cantar. E ao fazer teste... Que ano era isso, Isso hein? era, menino, 2002, 2001. 2002, por aí, 2000, Sabe o que eu 2002, lembro? Manhã, né? Meus pais são bem, assim, protetores. que eu E amo os dois. eu lembro que a gente tinha... Ah, não, a gente pode falar a história agora, já Pode prescreveu. falar. Tinha um... Hoje, antigamente não existia Uber, né? E então, se a gente ia sair para algum lugar, qualquer lugar que fosse, a referência que a gente tinha para ter autorização era: ah, a mãe de não sei quem vai. Era, Eu vou dormir na casa de Dani. E exatamente. aí, eu vou com Dani. Então, assim, se vai com Dani, pode ir. Tipo Se é assim, uma nem pessoa sabe de que Dani tá. É, verdade. E aí, lá em casa, tinha seu Silvio, que era um taxista, um senhorzinho, que ele levava uma amiga da minha irmã pra festa, aniversário, não sei o quê. E aí a gente começa a sair para aniversário, depois começa a ir pra show e Sim. tudo, né? E o brega sempre foi algo proibido. Sempre foi algo muito marginalizado, né? Isso. E só que quando bate a gente Só quer a gosta, curiosidade, né? quer vivenciar aquilo. Porque tem uma questão aí. Vou até puxar um outro ponto, mas eu vou voltar pro gancho. Tem aquilo que você escuta, tem aquilo que você nega, mas tem aquilo que você nega, mas que você, no fundo, poxa, eu queria, eu vou falar mal disso, mas aí eu quero. E o brega, eu acho que perpassa muito sobre dentro desse local, né? E brega era proibidíssimo na época, né? E eu lembro que, nossa, a gente adorava. E tinha uns shows no Clube Português, Isso. que era tipo um festival, não sei quantas mil bandas no De mesmo brega. dia. E eu dizia que ia pro cinema. Não, o seu Silvio vai levar a gente. Até hoje, mas nunca soube quem é seu Silvio. Mas só de saber, Eita. seu Silvio é um nome que passa credibilidade, né? Passa segurança. O pobre rapaz. E então, se seu Silvio ia levar a gente, ele deixava. E aí a gente pegava, saía cedo, chegava lá, ficava na McDonald's. Quando abriu o Clube Português, a gente entrava, ficava lá no camarote. E aí tinham vários shows. E aí tu tava. Nossa, e era muito bom. Era muito bom. E a gente esperava amanhecer o dia pra voltar, porque a gente tinha medo, né? De sair assim. E, enfim, eu tenho memórias muito, muito boas e muito felizes desse momento. É verdade. Que E é uma foi quando memória começou. afetiva gostosa, né, Gui? Maravilhosa. De pensar assim. E mesmo que permeie, né, por esse lado proibido, desejado, o brega desperta esses sentimentos nas pessoas, mas o brega oportuniza. Sim. Eu digo, o brega, ele é democrático. Como em todo movimento cultural ou em todo ritmo existem as suas dificuldades, né? Existem as suas barreiras a serem quebradas, mas o brega, ele não faz distinção. Eu acho que é um dos poucos gêneros musicais brasileiros que não faz distinção se você é homem, se você é mulher, se você é LGBT, se você é negro, se você é índio, se você... Não interessa. Pode vir contribuir, pode montar o seu projeto, pode gravar, pode lançar, vai ter a bolha que vai consumir, não tem aquilo de que você precisa estar vestido... Se você olhar para o brega, são muitos estilos Parecem dentro vários de um gêneros dentro de um gênero, né? isso. É verdade. Tem mulheres de corpos diferentes, homens de corpos diferentes. Meu Deus, é verdade. Exatamente. Estilos de se vestir, de se comunicar. Então, não é como, dando alguns exemplos, sertanejo. Que tem um estereótipo, né? Isso, como o axé, como o forró. Então, naquela época, muito jovem, mas uma mulher negra, uma adolescente negra, que queria me inserir na música. Eu vou começar por onde? Em estilos que não me abriam portas. Começa por uma história de amor, Julieta e Romeu. É isso. Comecei na Lolita, com o brega, com o tecnobrega, e foi revolucionário para a minha vida. E se eu estou aqui hoje contando a minha história e tendo espaços importantes, ocupando espaços importantes, é porque foi através do brega, da minha iniciativa, da minha coragem, mas do brega. Incrível. Dani, você falou sobre... A gente falou brevemente, eu acho que esse é um assunto que é muito relevante pra gente, então eu sei que se deixasse a gente ia passar o resto do dia falando sobre, que não é brega. Sim. Apesar de brega ser maravilhoso, mas tu vai entender. Sobre família.
E aí você falou que na sua família já tinha um movimento, né, de artistas. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a sua família no sentido do apoio, né? Do apoio, da estrutura, da força, né? Que é impossível falar de você sem falar de Mariinha. É lógico. Impossível, impossível. E isso é mais um ponto que faz eu me identificar muito com você, porque a minha mãe Minha enfim, maga maravilhosa, Magali. ela é muito importante para mim e para todo mundo, né? Todo mundo com suas mães, mas a minha mãe, a gente tem uma relação muito próxima, né? E muito forte. Ela não trabalha diretamente comigo, mas ela trabalha diretamente comigo. Então, a gente tem essa relação de mãe e filho, amigos, que são relações diferentes. Isso. E tem a relação de mentora, né? No caso, já que ela não trabalha comigo, mas é manhã. Mãe é manhã. Manhã pra tu é mãe ou é mãe? Manhã também, mamãe? manhã. E amanhã eu tô, sei lá, muito indeciso de fazer uma coisa, de tomar uma decisão, de fazer algo assim, algo assado. E ela, sei lá, às vezes nem tem nada para dizer. Ô, meu filho, eu não sei que ideia você vai ter. Você que você vai ter alguma ideia. Qualquer coisa eu tô aqui, sabe? Isso para mim é muito forte, é muito importante, é muito relevante. E ver que você tem uma relação assim também é muito inspirador para mim. Sim. Que a gente se torna adulto, né? E a figura de mãe meio que se afasta, né? Porque a gente tem que tomar o rumo da nossa vida. Mas ver que existem outros adultos que conseguem manter essa relação próxima é muito bacana para mim. Então fala um pouco sobre isso. Ai, gente, falar de mãe emociona, né? Eu tava aqui já com os olhos marejados e respirando fundo, porque a minha mãe, como você usou a palavra certa, é a nossa mentora. Ela é aquela figura que faz a gente se sentir seguro no mundo. Tudo pode acabar, Ai, me emociono muito, tudo pode desabar, mas a nossa mãe está ali. É o porto seguro, de que mesmo que tudo dê errado, deu certo, porque ela está ali com a gente. Então, eu tenho uma memória assim da minha mãe na minha infância participando. Mas eu vou dizer para você que a minha intimidade, a minha construção de amizade com a minha mãe partiu da minha adolescência. Porque é quando eu tive a compreensão de que todo o esforço que a minha mãe fazia e parte daquela ausência que era suprida pela minha avó, era porque a minha mãe era uma mulher extremamente batalhadora, extremamente determinada. Quando a gente é criança, a gente não consegue ter essa percepção, a gente só sente a falta. Mas quando a gente vai se tornando adolescente, se tornando adulto, a gente vai compreendendo que para que nós tivéssemos a estrutura familiar que nós tínhamos, que nós temos, é porque alguém tinha que estar na linha de frente, lutando por nós, batalhando. E essa era a minha mãe. Não que não fosse o meu pai, mas a carga horária de trabalho do meu pai era totalmente diferente da minha mãe. Ele trabalhava durante um período, no outro período ele estava em casa. Já minha mãe não. Eu lembro de que quando eu acordava, a mãe já não estava em casa às vezes, porque ela tinha saído muito cedo para trabalhar, eu ia dormir, ela ainda não tinha chegado. Então, na adolescência, quando essa ficha caiu, assim, de que, cara, minha mãe é muito incrível. A minha mãe é muito batalhadora, é muito determinada. Se hoje eu estou vestindo, eu estou calçando, eu estou comendo, eu estou vivendo, é graças a essa mulher que não tem para chuva, que não tem para lama, quando ela vai falar as histórias dela, né, de trabalho como professora em escola. Então, é a nossa primeira referência. Então, eu sei que parte do que eu sou hoje também vem dessa primeira referência, que é a minha mãe. Então, quando veio a Lolita, eu vi minha mãe lutando por mim, lutando pela minha carreira, pela minha realização profissional. Você vai cantar. Nenhuma banda me queria, porque eu era menor de idade. Então, ela disse assim... Tem algum lenço, gente? Tinha muito isso. Você é menor de idade, então não tem como eu lhe colocar na banda. Ela disse, eu vou montar uma banda para você. Então você imagina. Se não tem, a gente cria. Se não tem, a gente cria. Foi assim que surgiu a Lolita, com meu pai, artista plástico, mas principalmente a minha mãe, professora, gestora, que não era do mercado da música diretamente, não entendia de venda, vou montar uma banda para você. Sabia, não. Foi quando surgiu a Lolita. Então a Lolita, quem eram os donos da Lolita? Dona Mariinha e seu Hamilton, meu pai e minha mãe. Tínhamos uma pessoa que nos representava na época na parte de venda de shows,
Quebramos, inclusive, porque fomos muito passada a perna, né? Quem via muito glamour, muito close, pensava não que era sabia. rios de dinheiro, até seria, se tudo tivesse chegado até a gente, né? Mas tudo é lição, e hoje a gente ressignificou todo esse período da Lolita, porque é uma história muito linda. O tanto que a Lolita agregou na minha vida, tudo ali que foi perdido foi investido para que hoje eu pudesse estar com a carreira que eu tenho hoje, com a história que eu tenho hoje, e com a minha mãe comigo, sendo não só a minha mãe, não só sendo uma avó fantástica para os meus filhos. E isso, quando eu falo de manhã, ela não é presente só na minha vida, é na vida do meu irmão também, Diego, que trabalha num nicho totalmente diferente, mas também Exatamente. ela está ali junto com ele, com as netas, e hoje é minha empresária. Hoje é a pessoa que eu mais confio para tudo na minha vida. E essa pessoa, como você falou, que chega, mãe, eu estou numa dúvida, eu queria fazer tal coisa, e ela pode não fazer ideia do que a gente está se metendo, mas o que minha mãe sempre fala é isso, eu não tenho medo do que Daiane vai fazer, porque eu sei para que eu criei minha filha, e eu sei que tudo que ela se determina a fazer, ela vai fazer bem feito. Então, mãe, não me diz não, Gui. Tu acredita? Ave Maria, se eu chegar pra amanhã e disser, mãe, não. Que invenção! Manhã não me diz não, manhã só diz assim, como é que a gente pode viabilizar? Como é que a gente pode fazer? Sim. Sabe? É sempre assim, o que é que precisa para ser feito? Vamos entender o que é que precisa pra gente fazer. É sempre assim. Qual o signo de vocês, hein? Virginianas. As duas? As duas. Então tem método, já tem, articula tudo. Menino, Não. tudo. Comigo aí eu tenho um problema. I love you, manhã demais, mas ela é capricorniana e eu sou aquariana. Então aí, meu amor, a guerra aqui não dá, né? Porque é uma pessoa que vai, voa o tempo todo, viaja, e a outra tá aqui no chão, meu filho. É Capricórnio, que invenção! Entendeu? Mas, pra onde eu corro? Né? Pra onde eu corro? É aquela história do balão, né? Tem uma história que fala de um balão de hélio com uma linha, né? Que ele pode estar voando para onde for, mas ele vai ter a base para onde voltar. Continuando, só para finalizar essa parte, eu queria te perguntar se tem alguma lição, se tem alguma situação de vocês duas passada, alguma situação muito antiga, mas que ali tenha deixado um marco para tu, no sentido de, caramba, naquele dia, uma situação bem besta, assim, bem, sei lá, improvável, aquilo ali foi a sementinha que fez eu ser quem eu sou hoje. Alguma lição, alguma situação, tá vendo, mãe? Aquele dia que você fez isso, ou que você fez aquilo, ou que eu fiz isso, ou que eu fiz aquilo. Tem alguma situação, assim, alguma memória que tem alguma lição pra tu hoje? Que tu lembre, assim? Rapaz, são muitas vivências, sabe, com manhã, assim, de tantas coisas que eu passei e que ela esteve ao meu lado. Mas uma viva, assim, a primeira, quando você falou, não é tão distante, mas é extremamente necessária, porque existe uma realidade pré-pandemia e uma realidade pós-pandemia. Isso é fato. O mundo mudou, embora as coisas estejam caminhando para a normalidade, todo mundo já está basicamente normal, mas ninguém tão normal. Normal nem tanto. O que é normal? O que é normal, exatamente. Né? Então, durante a pandemia, eu quase caí em depressão, a ponto de abandonar quem eu sou, na verdade. Não só a minha carreira, mas abandonar quem eu sou, porque eu passei por um processo que tiraram de mim o que é mais importante para mim, que é o meu trabalho, que é a música, que é viver de música, que é a minha carreira. E naquele momento em que eu estava me abandonando tudo, eu recebi a ligação de um amigo, dizendo, Dani, eu vou gravar um acústico Imaginar, que é um projeto incrível a nível nacional que nós temos aqui na música nordestina brasileira, né? Que é Arantes Rodrigues. Mandar um beijão para ele. Ele entrou em contato comigo, eu quero que você venha para Fortaleza gravar comigo, porque eu vou gravar a história da Cavaleiros, você faz parte da história da Cavaleiros e eu quero compartilhar esse momento com você, para nós cantarmos os duetos. E eu estava péssima. Eu disse, Arantes, eu não sei, eu não tenho nada. Eu disse, eu não tenho nada, eu não tenho roupa. Eu abandonei, fiz uma postagem abandonando minha carreira, eu estou totalmente desmotivada. Ele disse, Dani, Marinha já está resolvendo tudo. Aí eu disse, como assim? Marinha já está resolvendo tudo. Ele, fale com ela que ela vai lhe explicar. Quando eu saí do quarto, que eu olhei para ela, ela disse assim, você não vai parar de cantar.
Daiane, você não vai. Eu movo céus e terras, mas eu mostro para todo mundo que você não vai desistir da sua carreira. No que depender de mim, sua mãe, você não vai. Você vai para Fortaleza, eu já comprei sua passagem, eu já mandei fazer a sua roupa. Eu dizendo, tem roupa? Não tem. Tem, eu já mandei fazer a sua roupa, já falei com o Cassiano, já falei com o Nil, meus amigos no Brasil, Cassiano Silva Arantes, um beijo, que também, sem os nossos amigos, nós não somos nada. E ela disse, você não vai desistir da sua carreira. E foi naquele momento em que eu digo hoje, Gui, mais uma vez, se eu estou aqui, vivendo do que eu mais amo na minha vida, promovendo qualidade de vida para minha família, inspirando tantas pessoas, e que eu digo assim, se eu vencer, tanta gente vence comigo, tanta gente vencendo comigo, mas é graças a essa mulher, é graças à manhã, é graças a esse dia que mais uma vez, de tantas vezes que ela fez isso, mais uma vez, ela pegou na minha mão e disse assim, olha, venha, eu tô aqui com você, não tem mais nada, eu tô aqui, eu sou sua mãe, pronto. Eu sou sua mãe, eu tô aqui com você. Isso é muito marcante para mim, tu falar, porque na pandemia a vida de todo mundo virou, né? De cabeça para baixo. E eu lembrei agora, tem um pensamento que diz assim, uma borboleta batendo as asas num lugar é capaz de gerar um tsunami do outro lado do mundo. Você já ouviu falar isso? Isso. É uma coisa que leva a outra, que influencia outra, e, enfim, assim o mundo existe. E na pandemia, a minha vida estava... Ela chegou numa estrutura, num formato que hoje eu não me reconheço. E dentro daquela dinâmica que eu achava que estava maravilhosa, incrível, encontrar você me trouxe para, eu sou assim, eu gosto disso. Porque teve um momento durante o final da pandemia que a gente se encontrou bastante, trabalhando em alguns eventos, né, da minha família e tudo. E eu lembro nitidamente de estar ali naquelas situações que eu queria poder voltar ao tempo e me dar um abraço, sabe? E eu lembro do seu olhar em um momento ou outro, dia até subir no palco contigo e fazer uma coisa que eu gostava, ser eu. Cantar. E por um momento, eu desci do palco e eu fui embora. Eu fui embora num momento incrível. Para mim, um momento incrível, o amor da minha vida, que é a Laísa, minha irmã, tu sabe? E obrigado, Marinha. Porque, de verdade, ter me encontrado naqueles momentos, teve o DVD, o Close Friends, teve outros casamentos que a gente foi tipo assim, um atrás do outro, e isso é muito marcante pra mim. Eu não esperava nem falar sobre isso. Mas... Que bom que nos encontramos. Foi uma besteira, um olhar, um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço que a Mas gente isso dá. é muito transforma, importante. né, outras pessoas, e a gente não tem noção disso. Isso. Eu ia contar até outra história, mas vou contar não. Vamos embora. Obrigada, deixa eu perguntar, chat, você tem algo para comentar sobre isso? Eu sei que você estava ouvindo tudo aí. Opa, tô aqui e ouvindo tudo certinho. Vamos em frente. Pronto, então vamos lá, continuando, né? Agora que a gente deu uma restabelecida. Eu trouxe esse elemento aqui, mas antes, chat, a gente estava comentando, né, agora sobre... Ai, meu Deus, foi tão emocionante que eu até me perdi um pouco. Eu acho que a gente estava falando um pouco sobre lições, né, da vida e aprendizados que a gente tem em determinado momento que inspiram a gente no futuro, né? Então, Dani, aqui no cenário, a gente tem vários elementos, né? E todos esses elementos comunicam alguma coisa. Eles não estão aqui aleatoriamente.
a base de tudo, a minha inspiração inicial, tem muito a ver sobre o momento, com o momento da minha vida. Eu tenho me inspirado muito na figura, no conceito, na ideia de um astronauta. Por isso que tem essas coisas meio tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, eu coloco alguns elementos bem analógicos, como, sei lá, aqui eu tenho esse relógio, eu coloquei esse relógio mais antigo, aqui tem a ideia da janela, por isso que tem um globo lá no final, e esse fundo é preto. Então, assim, tudo tem um porquê, né? E, falando sobre passado, futuro, sobre descobertas de novos ambientes, novos mundos, novos universos, eu ainda vou puxar mais uma vez vou puxar um pouco do assunto sobre passado. Por isso, a gente tem esse telefone aqui, né? E eu falei isso tudo, eu ia perguntar o que o chat achava e não perguntei. Chat, você tem alguma coisa a comentar sobre isso que eu falei agora? Gui, essa combinação de tecnologia e elementos analógicos realmente cria um cenário cheio de camadas e significados. Trazer essa ideia de um astronauta explorando novos universos reflete bem a jornada de descoberta e crescimento. E essa mistura de passado e futuro, com o telefone e os elementos futuristas, mostra como nossas experiências moldam quem somos e para onde vamos. Acho que essa é uma mensagem super poderosa para o seu público. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando você comentou, esse baú que foi utilizado numa situação específica, porque essas besteirinhas marcam a gente, entendeu? Era o momento de uma outra pessoa e você lembrou, eita, eu vi isso daqui. Então, esses elementos também comunicam, como, sei lá, às vezes um seu look num show vai marcar alguém de alguma forma, né? E, enfim, fazendo esse compilado todo, resume quem a gente é hoje, né? E aí, falando de passado, presente e futuro, eu trouxe aqui esse telefone porque eu queria propor para você um exercício, né? Eu queria que você fizesse uma ligação para uma pessoa, tá? Obviamente, isso vai estar no lúdico, né? Porque eu acho que ninguém nem mais tem telefone fixo hoje em dia. Mas eu quero que você faça uma ligação para um número e eu quero que você passe uma mensagem para a pessoa que vai atender, porque ela vai atender, ela não tem a opção de não atender, ela vai atender e ela vai ouvir tudo que você tem para dizer. Eu quero que você pegue aqui o telefone. Você pode fingir que está discando também, se quiser. Aqui. Deixa eu botar mais para tu, peraí. Tá, deixa eu aproximar mais. Pronto. Eu quero que você digite o número, se tiver, enfim. Mas eu quero que você faça uma ligação para a Daiane, de 15 anos atrás. E eu queria que você pensasse no que você diria para ela. Pode ligar. Ai, vamos lá ligar, né? Oi, Dai! Tudo bom, meu amor? Aqui quem fala é a Daiane do futuro, tão conhecida como Dani Miller. E adivinha, o furacão! Quem diria que estaria aqui hoje te ligando exatamente para te agradecer por você não ter desistido um segundo daquilo que você nasceu para ser, que é uma estrela, que é um artista, que entrega muito, que é sensível, tantas coisas você precisou passar, precisou enfrentar, tantos medos, tantos desafios, tanto preconceito também, e você ali, sendo forte e focada principalmente no teu futuro e em se desenvolver. Se hoje eu estou aqui me posicionando, dando as minhas opiniões, sendo ouvida, respeitada, desejada profissionalmente e tendo uma família linda, 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 linda para chamar de minha, é graças a essa menina que no passado decidiu viver dos seus sonhos até que eles se tornassem realidade. Então, meu amor, muito, 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 muito obrigada por isso. Dai, um beijo do furacão. Esse é o barulho do furacão. O furacão passando. Que massa, adorei. Ó, seguinte,
Agora, esse próximo quadro, né? A gente chama ele de missão. Por quê? Toda vez que eu recebo demandas, né, o tempo todo. Às vezes vem de cliente, ou às vezes vem da minha cabeça mesmo. São muitas demandas. Às vezes vem da minha cabeça mesmo. E eu sempre entro em contato, falo com alguém, sei lá, as minhas trabalham comigo, eu digo, ei, missão, a gente tem isso, aquilo, outro. E aí eu tava pensando assim, meu Deus, qual missão eu coloco pro episódio de... Obrigada. Qual missão eu coloco pro episódio de Dani? E aí, teve um episódio que a gente foi ver os bastidores de Wicked, tem um outro episódio que a gente vai falar sobre qual é o maior São João do Brasil. E eu tava pensando, meu Deus, o que eu posso propor pra Dani? E aí eu vou jogar, e aí você pode topar ou não. Eu tava pensando, meu Deus, o que fazer? Eu queria aproveitar que a gente tá falando muito sobre vida, mas eu queria te acompanhar em talvez um dia ou um show, 2, 3, porque eu sei que tu faz vários shows no mesmo dia, pra gente fazer um vlog disso, só que o foco desse vlog vai ser produção. É mostrar quem tá nos bastidores contigo, ver toda a preocupação que eu sei que vocês têm, desde o equipamento que está sendo utilizado, o posicionamento do ventilador que tá ali, aquilo ali tá por um motivo, tá com um objetivo, e eu acho que esse é uma visão que muitas pessoas têm curiosidade, mas na correria às vezes a gente não consegue mostrar, e eu queria dar esse meu parecer te acompanhando em um dia. E aí? Seria super, tá mais que topado. Missão dada, Topa missão mesmo? cumprida. Pode, Marinha? Pode sim. Pronto. Depois a gente vai atrás disso. Vamos. Chega, batei não. Missão dada, missão cumprida. E eu vou virar pra cá pra te mostrar também. Que veio fazer a cobertura do nosso evento. Toda a equipe de produção técnica já estão aí atuando, já averiguaram o espaço, o que tem, o que não tem, mas nós chegamos com toda a nossa estrutura. Porque é muito importante, né, que a gente não entregar só musicalidade, exatamente, mas entregarmos uma experiência completa. Ninguém segura o furacão, não viu! Trazendo especialmente o show do Rolê das Poderosas, que é um projeto, uma junção entre o meu show e o show de Daiane Henrique. Na verdade, a gente traz um repertório exclusivo, pensando na nação bregueira, os vários clássicos. Então, são equipes que trabalham de forma conjunta. Tanto a minha equipe está aqui, como parte da equipe de Daiane também está. Então nós temos produtor musical, nós temos a parte de técnica, que é o nosso técnico de som com staff. Nós temos as nossas produtoras, tanto a produtora geral quanto a produtora artística, que faz esse intermédio junto com o contratante, junto com os fãs. A produtora geral está no palco, vendo se som tá legal, se a parte de telão tá legal, se tá tudo adequado para receber o nosso equipamento, porque a gente chega com todo o nosso equipamento, já pensando em todas as possibilidades, porque a gente pode chegar num espaço e já ter tudo para nos atender, como a gente pode chegar e estar sempre faltando alguma coisa, e nós termos isso já preparado para não deixar o show faltar. Então o Furacão é isso, Daiane é isso, e é um prazer estar recebendo vocês e compartilhando mais desse backstage. A Lolita que vai tocar nessa batida. Com Jenny. Jenny é produtora de Dani. No palco, a gente vê Dani, vê um pouquinho da banda que tá ali, mas tem um trabalho enorme de uma galera que tá nos bastidores. Antes do show acontecer, tem um trabalho de semanas, meses de preparo pro show acontecer, e tem pessoas que fazem isso. Essa pessoa é... Então, depois que eu organizo toda a logística do final de semana, chegamos no show, né? O Furacão tá se arrumando no carro, tá no retoque. Então eu organizo todo o pessoal aqui que a pessoa quer falar com ela, antes dela entrar, antes dela ir no banheiro, antes dela ir pro camarim. Enquanto a equipe tá arrumando o palco, ela tá se organizando. Quando tiver tudo pronto lá, o pessoal vai me avisar, eu vou pegar ela, vai no banheiro, fazer os ajustes finais, né, pra subir no palco. Então tu é responsável pelo contato de Dani com o público? Diretamente com o público, com os contratantes também. Eu faço essa organização. Meu Deus, não teria nome melhor. Missão dada, missão cumprida, e eu estou aqui com o Michel, que ele é o holding de Dani. Me explica aí o que o holding faz e o que é que tu faz aqui na banda. No caso, um holding, ele tem que fazer tudo, montar bateria, montar percussão. Tudo a ver com instrumento, com cabeamento e tudo pra fazer a banda trabalhar. Exatamente, é isso aí mesmo, entendeu?
e desenrolar no cabeamento, né? Também, entendeu? É o cabo que quando o som para, ele é que vai saber o que fazer, né não? Isso aí, meu filho. Ei, qual é o ponto de Daiane? Qual é o ponto de Daiane? Eu estou aqui agora com Daiane. Dai tá com um projeto com Dani, né? Dai que é uma cantora super tradicional do brega recifense, assim como Dani. 22 anos de carreira, comecei com 9 anos de idade, cantando forró pé de serra, Meu com Deus. Arlindo dos Oito Baixos. E agora o rolê das Poderosas também, junto com Dani. E a ideia é, em cada projeto, em cada apresentação, elas convidam algum outro músico, né, de tradição, pra falar em... Pra gente falar de amor, pra gente recordar as músicas que fizeram sucesso na nossa época, né? Pra gente relembrar, né, os bregas das antigas. E hoje a gente trouxe uma convidada maravilhosa pra estar junto com a gente, que fez história também. Karina Lins! Olha que princesa, minha gente! Especialmente pra vocês hoje. E aí, gente? Que alegria estar aqui com vocês. O que você não larga do meu pé? Por favor, deixe mais, por favor. A gente tá se amando. Essa nossa velha raiz, lutando, firme e forte, vestindo mesmo, como sempre, amando o brega raiz. E isso não tem preço. Eu tô aqui hoje, todo mundo relembrando. E a nova geração ouvindo e curtindo. Isso deve a vocês que permaneceram e continuaram lembrando. Prometeu! E eu não tô apenas com uma pessoa, como estou com 3 vozes incríveis do nosso brega. Eu tô muito orgulhoso de estar aqui vendo vocês ainda, principalmente porque eu estive lá em outros momentos, há muitos anos, acompanhando e torcendo por vocês. Então tá hoje, em 2025, vendo vocês 3, só fazendo o que vocês fazem já é incrível, e ver vocês 3 juntas, então... Pele maravilhosa. A pele, a Gucci, Não tem filtro não, viu? Com o tempo só Não tem fez filtro bem. não. Tá sem filtro, vou só reforçar isso. Cheiro, minha gente. Obrigado. Beijo. Por serem vocês e fazer o que vocês fazem e inspirar a gente até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vlog. Eu tenho certeza que ficou bom. Se divertiram, deu pra se divertir, que eu sei. Foi, certeza, certeza absoluta. Então, continuando, a próxima dinâmica é o seguinte. A gente tem 7 tipos de arte, né? As 7 principais. Eu vou ler aqui porque eu não sei todas de cabeça, não. Aliás, eu vou tentar. A gente tem cinema, música, vale-me Deus, literatura, teatro, dança, não é arte plástica não, acho que é escultura e pintura. Olha aí, ó. Eita, eu devia ter deixado o chat gravando pra ver se ele ia corrigir, mas tá certo. Então, Dani, vou até ler aqui de novo, né? Só pra ter certeza. A gente tem... Deixa ele ouvindo. A gente tem 7 tipos de arte. A gente tem música, pintura, escultura, dança, literatura, teatro e cinema. Todas essas expressões, né, elas inspiram a gente, né, na nossa arte, na nossa própria arte, que pode ser qualquer uma dessas ou a própria arte de existir, Sim. né? Vou colocar uma 8ª arte aí. Então, pensando nisso, eu te pergunto, qual tipo de arte, qual dessas principais, mais te inspira? Cinema. Cinema? Vou lhe dizer por quê. Porque eu sou uma grande consumidora de conteúdos voltados para o cinema nacional e internacional. A maior parte dos conteúdos de conforto, que eu digo assim, aquele momento em que a gente se desliga do mundo, eu quero ouvir só uma coisa que eu goste, de pessoas falando sobre tudo que eu gosto, e que não seja música, por exemplo. Meu pai é artista plástico, né? Então, ele lida com escultura, com pintura, ele é muito criativo, ele traz coisas da vida dele. Então, eu sempre estive envolvida a isso, mas o cinema tomou um espaço bem especial. Então, eu acompanho muitos reviews de filmes.
Todos os canais, se não todos, a maioria dos canais que eu acompanho no YouTube são canais de cinema. Então é algo que eu me conecto muito. Incrível, incrível. Então, pensando nisso, eu te pergunto, qual é o teu filme favorito? Qual é a obra favorita? Fala a primeira que veio na cabeça, porque eu acho que se você pensar, né, são tantas, você acaba tendo dificuldade para elencar. Mas fala qual a primeira que veio na cabeça ou qual a principal, assim, se já tiver. Eu gosto de muitos filmes, mas eu gosto de Dreamgirls, que é um musical que tem a Beyoncé, que tem... A história é muito bacana. É o de Jennifer Hudson, né? É isso. Então, foi o primeiro que veio assim, pá, na mente. Mas eu gosto de Parasita. Ai, calma, vamos ficar em Dreamgirls? Vamos ficar em Dreamgirls, não vamos pra outra linha, assim, não, porque Dreamgirls é muito sem bom. querer interferir em nada, assim, claro, sem querer já, mas nossa, incrível, incrível. Primeiro que é bem fácil. Mentira, tu me surpreendeu. Eu não acharia que seria cinema. Como tu trabalha com música, a gente pensa logo que é música, né? Sim. Eu acho incrível ser essa referência. Esse filme é um filme lindo. Eu lembro muito de Jennifer Hudson, mas eu me lembrei muito de uma cena, de uma música de Etta James, que é I'd Rather Go Blind. Sabe qual é? É o que ela começa a cantar pro... Eu acho que o cara, ele é o dono de um estúdio, alguma coisa, e ela começa a cantar pra ele. Eu sei que a música fala que ela preferia ficar cega do que ver o amor dela, suposto, né? Amor dela ir embora, porque ela sabe que ele tá atraindo ela. Com outra. E no final dessa música, né, quando ela canta no filme, acontece uma coisa com ele, que eu não vou falar agora não, porque quem não sabe vai assistir, porque essa música é tão marcante que parece até um videoclipe, sozinho. Me fala então, Dani, por que esse filme é tão marcante pra tu? Por que ele veio na cabeça? Vamos interpretar um pouco sobre ele? Vamos falar sobre ele? Porque fala da cultura negra, começa daí, né? Na música, da sabotagem que o povo negro, nós fomos usurpados em vários momentos, né, da nossa história, no desenvolvimento da nossa cultura em si. Então, mostrou que nessa era do R&B, os negros eram muito estigmatizados, não poderiam estar na televisão. Então, eles usavam do teatro para poder mostrar o seu trabalho. Concurso de calouros, que foi justamente as meninas surgiram assim de um concurso de calouros que elas foram participar. Eu sou muito fã da Beyoncé, então ver ela em uma obra atuando, não só cantando, para mim foi incrível. Mas entre outros nomes que também fazem parte do filme, como o próprio Eddie Murphy, e vê-lo cantar também é muito bacana. Então, ver essa construção e essa afirmação de um projeto, que foi um projeto muito bem sucedido para a época, que marcou geração, que lançou Diana Ross pro mercado, é muito massa poder ver aquilo ali, mesmo não tendo vivendo nessa era. Acho que o cinema é massa, né? A música é incrível, mas o cinema, ele teletransporta a gente, como você falou, de vários elementos que você tem aqui, que faz essa junção do passado com o futuro. O cinema, ele faz isso, ele nos teletransporta para momentos em que nós não vivemos. Mas a gente queria tanto entender, a gente acredita, né, a gente queria ver, a gente queria entender como que surgiu, e o cinema tem esse poder sobre nós. Então, esse filme é especial para mim, nisso, de ver mulheres negras, artistas negros protagonizando uma fase, um recorte bem especial de um projeto bem especial que foi de muito sucesso e que inspira mulheres como eu, né? Eu sei que eu sou uma figura que também inspiro outras meninas negras a estarem vivendo a sua arte. Assim, é um pouco dessa obra comigo. Incrível. Chat, eu queria que você comentasse um pouco agora eu queria que você fizesse uma relação sobre isso que a gente comentou, sobre quão inspirador o filme Dreamgirls é, e fizesse um paralelo disso com o que a gente conhece, com o que a gente sabe sobre a Dani Miller. Você consegue? Com certeza! Assim como Dreamgirls mostra a jornada de mulheres negras enfrentando desafios e conquistando seu espaço, a Dani Miller também trilha um caminho de superação e inspiração. Ela transforma suas experiências em força, guiando outras mulheres a encontrarem suas vozes e viverem sua arte com autenticidade. Tanto o filme quanto a história da Dani mostram o poder da representatividade, da resiliência e do propósito em inspirar e transformar vidas.
Ela personifica esse legado de impacto e representatividade, assim como as personagens no filme. Eu estou falando agora, eu sou o Guilherme, né? E eu quero te dizer que Dani tá feliz, né, com o seu comentário. E agora eu posso parar de falar, porque você não vai saber que parei de falar. Dani, você quer falar alguma coisa pro chat para que ele responda? Chat, quem está falando aqui é Dani e eu quero muito agradecer por todas as suas pontuações. Você tem sido fantástico em sua participação aqui no podcast do Gui. Fico muito feliz em saber disso, Dani. É um prazer contribuir e ver como vocês estão aproveitando a conversa. Obrigado pelo carinho. É o seguinte, a gente tá perto de encerrar. Ai, que pena. Né? Nossa, eu tô arrasada, porque tem muita coisa sobre tudo que eu Não queria é, a gente podia perguntar falar também. o dia inteiro, ia ser um podcast de 5 horas. Prepara, 5 horas. prepara, não dê asa não, viu? É o seguinte, antes da gente encerrar, esse é um momento que a gente recebe perguntas de passarinhos que estão por aí. Sim. Né? Eu não quis anunciar, não queria anunciar, Dani vai vir, então joguem perguntas. Não. Eu acho que essas coisas, quando a gente vai fazer também na hora, né, a gente tende a ser espontâneo, a ser natural. Por exemplo, o seu show. Seu show tem uma programação, ele tem um planejamento enorme, mas tem coisas que é na hora. Na hora alguém pede uma música, talvez. Enfim, tem coisas que se tornam muito mais especiais quando surgem na hora. E essa pergunta também veio assim. A gente falou sobre várias versões sua, Sim. né? E eu comentei, né, e falei especificamente sobre a sua versão Dani Filha. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a Dani Mãe. É contigo. Ai, gente. Falar dos meus filhos, né? Meus filhos são tudo para mim, Gui. Estar nesse lugar de mãe, hoje, me fez amar ainda mais a minha mãe, por entender tudo. Todas as preocupações, todos os conselhos, todos os momentos. E querer ser a melhor pessoa do mundo que eu puder por eles. Eu tenho uma luta com Danilo, que Danilo é autista, né? A gente, quando descobriu... E quando eu digo luta, gente, não é luta no sentido de ser um karma, de ser um peso, de ser um fardo. É bom deixar isso bem, bem claro aqui, porque algumas pessoas acabam distorcendo os sentimentos, né? Quando a gente dá nome a isso. Quando eu falo luta, é de fato por lutar por uma sociedade mais humana. Ser mãe me tornou mais humana. E não só porque o Danilo é autista, mas porque eu quero um lugar que respeite as pessoas. Eu quero ser respeitada, eu não sou autista. Só que pelo fato de Danilo ser autista e nós sabermos que a sociedade e o mundo que a gente vive hoje está se encaminhando para um lugar tão louco que faz com que eu queira estar é uma decisão minha de estar nesse lugar, sendo voz de outras mães, em prol das causas das pessoas com deficiência também. Mesmo eu não figurando em outras comunidades, em outras lutas, eu me coloco à disposição de outros movimentos, como o movimento LGBT, como o movimento que é meu, que é o negro, o movimento da mulher, mas o das pessoas com deficiência ele é ainda mais especial assim, para mim, ele ainda é mais importante para mim. Porque eu quero que o meu filho seja aceito, respeitado pelo que ele é. Danilo, o autismo não tem cura. Eu não desejei o autismo, mas eu desejei meu filho. Então eu não posso separar uma coisa da outra. Porque não existe cura para o autismo. Não tem cura. É algo que meu filho vai ter que viver para sempre, sendo uma criança autista como ele é hoje, vai ser um pré-adolescente que já está se caminhando para a pré-adolescência autista, vai ser um adulto autista e um senhorzinho autista. Então, o que vai ser desse mundo se eu não estiver aqui também fazendo a minha parte e chamando outras pessoas para isso? Então, me tornei essa mulher, essa mãe amorosa, carinhosa, que tento ser presente, que mimo, estrago às vezes meu filho. Mas é porque a gente quer ser o lado bom, a gente tem que ser o lado firme para educar, mas a gente também quer ser a lembrança boa, a gente você também quer proporcionar o melhor que você puder. Que eu puder. E veio o Theo. O que é Theo?
Theo, quando estava na barriga, eu dizia que eu estava grávida do baby furacão. Eu nem sabia se era menino ou se era menina. E pensamos, né, se for menina, o nome vai ser Jade, se for menino, o nome vai ser Theo. E quando eu descobri que seria mais um menino, meu mundo se tornou mais azul do que já era, né, com o Danilo. Eu não me vejo mais sem o Theo. E o Theo é um baby furacão. O Danilo tem 9 anos, vai fazer 10. Theo já vai fazer 1 ano agora. E ele é energia, alegria em forma de criança. Ele já acorda sorrindo, chamando mamã. E isso me deixa... me faz sentir viva, sabe, Gui? Ser mãe me faz sentir viva. É o meu para quem. É o meu propósito de vida. É os meus filhos, o que eu estou construindo para o futuro deles e o que eu estou construindo para a sociedade em que eles vão viver. E eu quero que eles, quando pensarem na mãe deles, pensem da mesma forma que eu penso da minha mãe, sabe? Se eu pudesse ser para eles, que a gente não tem como ser igual, né? E nem queremos ser iguais, mas se eu pudesse ser 1/3 do que a minha mãe é, eu já vou estar tão feliz para os meus filhos. E ela recolhe o lencinho dela. Porque eu só quero que os meus filhos sejam felizes, sabe? Eu acho que toda mãe, o que a gente deseja, se eu puder sintetizar tudo, é isso. Que os meus filhos sejam felizes. Eu, enquanto mãe, eu sou essa mãe. Eu quero ver o sorriso dos meus filhos e que nada, nem ninguém possa atrapalhar isso. Incrível, incrível. Qual é a mesma diferença de idade deles? Danilo tem 9 anos e Theo vai fazer 1 ano agora. Quando o Danilo tiver 10, Theo vai ter 1. Quando ele tiver 20, Theo vai ter 10. É uma diferença de 10 em 10 aí. Entendi. Incrível, incrível. Chat, você ia comentar alguma coisa e eu te interrompi. Você quer comentar alguma coisa sobre isso que Dani falou agora? Claro, essa visão de construir um futuro melhor, onde eles possam se inspirar no exemplo da mãe, é realmente poderosa e tocante. Com essa base de amor e propósito, eles com certeza terão um caminho iluminado. Obrigado. Que lindo. Dani, seguinte, eu estou muito feliz de conhecer um pouquinho mais sobre você. Você é uma pessoa muito plural e isso me estimula, me inspira, na verdade. Obrigada. Saber que você tem todas essas versões, né? Então, você tem o seu trabalho, que demanda uma energia enorme. O seu trabalho, ele não só ele leva felicidade para outras pessoas, mas ele tem um papel político muito importante. E poder contar contigo como uma voz para dar espaço para essas causas, né? É bem inspirador, é bem legal, é bem bonito mesmo. Só me deixa mais, sei lá, seguro, mais feliz de ter feito esse convite para você e para a gente poder compartilhar esse momento aqui juntos. E arrasado, minha gente, arrasado, quero não. Olhem, agora é o momento que a gente encerra. Né? Que peninha. Não. Seguinte, obrigado, de verdade. Você. Você é uma pessoa incrível. Eu já sabia, né? Mas a gente corre muito e eu acho que a gente não teve muitas oportunidades para ter. Mentira, que a gente vai para um cantinho no meio da festa. O mundo se acabando e a gente fofocando. Mas, enfim, eu fico muito feliz em poder compartilhar esse momento contigo, né? De reafirmar uma admiração que já existe e poder ter tido estímulos, né? E memórias que já vinham vindo na minha cabeça quando a gente não convivia ou quando a gente não tá junto, e poder ter essas memórias muito legais agora também foi muito bacana para mim. Então, não olha para mim não, que eu tô com vergonha. Gente, porque eu também tô muito grata, assim, essas trocas. Como você tá dizendo, essa troca é muito, muito importante para mim também, sabe? Vai além do trabalho, a gente tá aqui compartilhando vida, gente. Exatamente. Nossa vulnerabilidade, chorar, né? Se permitir chorar, se permitir sentir. Isso é muito bom quando a gente está num ambiente em que a gente está
tendo essa troca com alguém que a gente também admira. Você também é muito admirável. Profissionalmente, pessoalmente, a sua criatividade, a sua entrega em tudo que você se propõe a fazer. São tantas similaridades que nós temos. Então, a gente poderia literalmente passar a tarde inteira e fazer um especial assim, de vários episódios para vocês. E que eu sei que transforma quem está em casa também. E isso é missão, Gui. Essa missão é incrível, viu? Você está de parabéns. Total. Assim, quando... eu trabalho muito, né? E o meu trabalho demanda muito do meu tempo, desde que eu me lembro. Mais da metade da minha vida eu já vivo pro meu trabalho do que antes dele existir. E quando, às vezes, eu paro para ver esses momentos de reflexão, enfim, todo mundo já acha que eu vou falar sobre trabalho de novo. Mas é importante a gente ter esses momentos. Sim. Que até quando a gente está falando de outras coisas, a gente também está recebendo energia e combustível para poder fazer o nosso ofício melhor ainda. Então, eu não queria que essa conversa fosse, Dani, como é fazer uma coisa marcante assim? Não, só existe. Só ser. Só ser já sinta. Já é suficiente, né? E eu acho que é por isso que a gente tá aqui. E se for pra gente fazer isso, pra a gente ser um pouquinho melhor e talvez inspirar outras pessoas, tá tudo certo. Tudo certo. Né? Contanto que a gente aproveite. Então, gente, muito obrigado, tá? Dani, de novo, muito obrigado por ter topado. A vocês. Tá? Eu quero fazer alguns agradecimentos, né? A gente comentou um pouco sobre isso. A gente não faz nada sozinho. Claro. Então, eu tô aqui, Dani tá aqui do lado, meu cachorro tá aqui atrás arranhando alguma coisa atrás do cenário. Então, eu vou falar alguns nomes aqui para deixar bem claro e bem nítida a minha gratidão que eu tenho a essas pessoas, a essa equipe, a tudo. Então, obrigado, Agência Versato, a agência mais linda do mundo. Yes. Que ela tem um estúdio incrível. Ó, tem um menino lá desenrolado, viu? Obrigado, Versato, obrigado. Coisa que eu chamo de Versato, que eu não sei quem é, mas Versato obrigado. É incrível. Obrigado, Versato. Madeireira Maga. Obrigado, Academia Ciência do Corpo. Obrigado, Couto Odontologia. Obrigado, Bandolim Estúdio Criativo. Obrigado, Cinefilmes. Obrigado, Júnior Oliveira. Obrigado, minha assistente maravilhosa, Moni. I love you. Mônica Moreira. Obrigado, Nath Spinelli. Obrigado, Tainã Laís. Obrigado, Estúdio BG. Obrigado, Thaís Souza Consultoria. Minha gente, obrigado. Nino, painho. Vem cá, cara. Obrigado, Nino, meu cachorro, o amor da minha vida. Obrigado, OpenAI, ChatGPT. Obrigado pra você que tá aí. E obrigado pra você. Obrigada, Gui. Um beijo, gente. Gente, então assim, ó. Eu ia dizer beijem, ó. Comentem, curte, compartilhe. Como é? Pode comentar, curtir e compartilhar bastante esse videocast, tá? E me sigam também na rede social, @Dani Miller, desse tamanho todo, esse furacão, meu amor, só tem uma. Você me acha de cara. É maravilhosa, ela não tem como identificar logo. Um carisma desse, minha gente. Ai, meu Deus. Chat, ei, eu não esqueci de você não, viu, meu bem? É o seguinte, chat, a gente acabou de... Aliás, a gente acabou não, a gente tá acabando agora, a gente acabou de fazer os últimos agradecimentos e eu quero que você se despida, né? A palavra é feia. Pode se despedir. Eu quero que você faça o encerramento, tá, desse episódio. Eu tô muito feliz, eu acredito que Dani também. Essa troca contigo foi massa hoje, foi muito legal, você arrasou. Então, como você arrasou, eu quero que você arrase de novo agora no final, fazendo esse encerramento, pode ser? Claro, foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio super inspirador. Agradeço a todo mundo que acompanhou e espero que tenham se sentido tão inspirados quanto nós. Até o próximo episódio do Guia Aí Videocast. Valeu, pessoal! Beijo!